Bora de notícias, o assunto de hoje é bem interessante. Resolvi fazer um ranking sobre os clubes que mais gastaram com reforços para a temporada de 2024. Vocês têm alguma ideia de quem é o primeiro colocado? Acertou quem falou, o Flamengo. A curiosidade é que o Fla teve apenas 3 contratações e ainda assim gastou mais do que todos os seus rivais. Foram 166 milhões de reais para chegadas de De La Cruz, Léo Ortiz e Matias Vinha. De La Cruz contratado por 78 milhões de reais, o Ortiz por 45 milhões de reais e o Vinha por 43 milhões de reais. Muito dinheiro com apenas 3 reforços. Segundo lugar é do Corinthians, investimento de 133 milhões de reais. E aí vem o detalhe importante, 11 contratações, terceira maior folha salarial do país, e o time acaba de ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Investimento alto, manutenção cara e um time que não conseguiu jogar bem no estadual. Foram 6 derrotas em 11 partidas, dessas 6 derrotas, 5 sob o comando de Mano Menezes. Os reforços mais caros do Corinthians: Rodrigo Garro, que custou quase 35 milhões de reais, Félix Torres, zagueiro, que custou 32 milhões de reais, Pedro Raul, veio do futebol mexicano, por 24 milhões e 600 mil, além de Mateuzinho, lateral direito, reserva do Fagner, investimento de 21 milhões e 400 mil. Corinthians ainda adquiriu Ranielli, volante, tem ido muito bem, Pedro Henrique, atacante, Maicon teve seu contrato prorrogado por empréstimo, e aqui vem uma curiosidade: o Flamengo está tentando contratação do Maicon em definitivo. Gustavo Henrique, zagueiro, Hugo, Palácios e Coronado, esses os 11 reforços alvinegros para a temporada. Bora falar sobre o terceiro que mais gastou. Eis que aparece o Vasco da Gama, que já havia estado no ano passado entre os clubes com maior investimento. Em 2023, o Flamengo liderou esse ranking. Vasco e Bahia estiveram praticamente empatados na segunda colocação. Vasco aparece em terceiro nesse ano, com um investimento de mais ou menos 100 milhões de reais em 9 contratações. Já estou incluindo o Cleiton Silva, atacante que pertence ao Casa Pia, brasileiro, desembarca nessa quarta-feira para realização de exames médicos, fica por empréstimo de uma temporada. Os reforços mais caros do Vasco: o zagueiro João Vitor, 32 milhões de reais, o meio atacante Adson, 27 milhões de reais, e o volante Esforça, argentino, de 24 milhões e 700 mil. Também foram contratados o Prachetes já era do Vasco, mas teve um percentual adquirido. O Paulo Henrique, o Rojas, o Matheus Carvalho, o David e o Cleiton Silva, a quem me referi agora há pouco. Vocês devem estar se perguntando, mas Nicole, e o Bahia, que gastou tanto? O investimento é alto, mas muitos desses milhões investidos vieram em luvas. O que é a luva? É o pagamento pela assinatura do contrato. Vocês precisam sempre lembrar que, para efeito de contabilidade, quando um jogador está livre no mercado, como o Everton Ribeiro, não há custo para aquisição dos direitos econômicos. Então o Bahia investiu cerca de 52 milhões de reais em contratações. Foram 24 milhões no Jean Lucas, esse investimento pode chegar a 32 milhões em caso de metas batidas. Foram mais 24 milhões no Caio Alexandre e cerca de 4 milhões de reais no David Duarte. O Everton Ribeiro, Nicola, o Everton estava livre e ele assina apenas com pagamento de luvas. Apenas é modo de dizer, né? Porque o Everton Ribeiro está entre os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Cuesta também chegou livre, assim como o Arias, assim como o Iago e, por último, Estupinhan, atacante colombiano recém-contratado. Só para completar, é super importante que a gente contextualize a situação dos mineiros, né? O Atlético vai bater 42 milhões de reais assim que a contratação do Bryan Palacios for confirmada. Foram 27 milhões de reais no Scarpa, mais 15 milhões de reais no colombiano que pertencia ao Atlético Nacional, 42 milhões de reais. Na metade do ano, o Bernat também chega sem custo, jogador livre no mercado, mais ou menos na mesma condição que eu contei para vocês a respeito do Everton Ribeiro. Desses jogadores livres no mercado, eles chegam com um salário muito alto, porque o pacote salário, direito de imagem e luva acaba ficando mais pesado, mas não há custo para aquisição dos direitos econômicos. Se falei do Galo, quero contar sobre o Cruzeiro. Investimento da Raposa na casa dos 14 milhões e meio de reais. Foram 5 milhões e meio de reais no Dineno, 5 milhões de reais no Romero, 2 milhões de reais no Vidalba, 1 milhão de reais no Cifuentes, mais 1 milhão de reais no Barreal. Vale a lembrança de que esses 3 últimos, todos por empréstimo. Zé Ivaldo, Rafa Silva, Veron e Léo Aragão chegaram sem custos. O Veron por empréstimo, o Cruzeiro assumindo 100% dos salários do atleta, enquanto o jogador do Porto ele fica até o fim dessa temporada.
E aí, quais desses números mais impressionaram? Tô na audiência. Abraço, tchau. Abraço, Nicola. Muito bom, hein? Muito bom esse trabalho. E ele tem informações privilegiadas que o Cabito tá preocupado com o pé, né? E aí fazendo a cirurgia lá para aumentar o tênis. E ele tem informação lá. Vai pisar diferente. Né? Você viu que ele trouxe informação aí de coisas estéticas e tudo mais. Qual o número aí assusta, Grissola? Qual número te surpreende positivamente? Vou trazer aqui de novo para a gente debater. Vamos trazer mais para cá. Atlético e Cruzeiro. Atlético aí batendo 42 milhões, dentro do previsto. A conversa no final do ano passado era de 40 milhões disponíveis para compra de jogador. O Atlético acabou não conseguindo vender ninguém, né? Assim, mais relevante, então... Aliviou folha, mas não vendeu ninguém, né? Sim. Alivia folha com o Hever, com a ida, por exemplo, do Vargas. Quem mais mesmo, né? Vargas ainda não se for, né? Se for. Não, mas tiveram mais saídas. Pavon aliviou bem a folha. Aliviou não, bem. E venda, né? Teve a venda do Pavon. Pavon foi verdade. 4 milhões de dólares. Teve a venda do... Pavon foi perto de 20 milhões de reais. Do garoto também, Ian. Como é que é o nome dele? Disputou até a Copa São Paulo. Eu tô com o Ian Couto na cabeça. Ian Felipe? Ian... Desculpa, tá, gente? Estou com o Ian Couto na cabeça, mas foi pro futebol mexicano. Sim. Venda dele... Tem mais venda? Nós tivemos mais saídas. Mas com gastos... mas está dentro do previsto. Dentro do previsto. Para essa primeira janela. Então comeu o que estava pro ano todo. Na segunda janela... Mais ou menos. Aí você vai contabilizar que tem o dinheiro, a renda do Pavon, talvez de outro jogador que você vai vender aí no meio do caminho e recupera isso, né? E outra... porque quando fala 40 milhões, a gente faz essa conta. Porque essa conta, por exemplo, dos 42 milhões, não necessariamente é tudo para pagar esse ano, né? O Brian Palácio, por exemplo, certamente o Atlético vai pagar aí num prazo de 2, 3 anos. Então... Ian Felipe, isso. Desculpa, gente. Então, às vezes, não necessariamente você gastou os 40 milhões que você tinha previsto. Enfim, deve ter uma margenzinha de manobra aí para a janela do meio do ano ainda. Mas eu acredito mais em negócios, ou se o negócio desandar até o meio do ano, né? O desempenho estiver muito abaixo do que se imagine, aí vai ter que se movimentar, ou se tiver alguma saída, né? Porque o elenco tá formado, isso, né? Tá fechado. Eu acho que assim, se o Atlético vender o Pavon, ele vai precisar buscar um substituto. Eu acho difícil que seja para essa janela, né? Vendeu Vargas? Vendeu Vargas, Se sair o Vargas, eu acho que o Atlético vai precisar ir ao mercado. Só que não sei se vai dar tempo para essa janela, né? Porque... Vai ficar em cima. Ainda não resolveu a saída do Vargas. Hoje já é dia 5, a janela fecha dia 7. Só se tiver algum negócio já muito bem encaminhado para fazer os dois quase que simultaneamente. Dentro das funções que nós falamos do Bernard, o Bernard pode ser esse cara no meio do ano. Parecido com o Vargas, jogador que joga por trás do atacante hoje, né? Só que é meio do ano. Você tem ainda... Você pode ter uma desclassificação numa Libertadores até lá, ou não. Você pode ter uma desclassificação com a do Brasil até lá, ou não. Então, muita coisa pode acontecer. Você pode questionar muita coisa, mas quando você pega os números, 42 milhões, e vê os números passados de 40 milhões, o planejamento pelo menos está dentro do que foi dito, né? Tá. Não se pode criticar. Você pode falar, poderia ter feito, ao invés de trazer 2 peças, 3 peças, poderia trazer mais, uma quantidade maior, mas e a qualidade? Aí fica a interrogação. Com relação ao planejamento, tá batendo, né? Não tem nenhuma loucura não e tem o Atlético tem um time competitivo. Perfeito. Tecnicamente, um time competitivo. Agora, o Cruzeiro, 9 jogadores, 14 milhões e 500. É muito empréstimo, né? Também, né? Ou de graça, né? Tipo Zé Ivaldo, tipo Rafa Silva. O Cruzeiro tá numa outra linha de raciocínio, né? Mas assim, se a gente for pegar o Cifuentes, Barreal, Veron e Vidalba são empréstimos, né? 4 dos 9 que chegaram? 1, 2, 3, 4, isso. Não, mas são 9 1, 2, 3, 4, Pois é, quase a metade 8, por empréstimo, né? Assim, natural. E outra, é outro patamar de investimento. Outro patamar. Nesse momento, não se esperava que fosse competir com os principais investimentos aí. Né? Olha aí, gente, o Flamengo gastou 166 milhões. O Cruzeiro gasta 10% desse valor, Tonton. É muita grana. Mas eu acho que a linha de raciocínio do Cruzeiro aqui não é ruim. Não é ruim. Você investe 2-1 em empréstimo, em jogadores que podem entregar e com passe estipulado. Então, assim, você mercado, diminui o risco de uma contratação errada, mas em compensação você não consegue atacar nos melhores mercados. Você não consegue trazer os jogadores que estão despontando.
Você tem que ir no mercado alternativo, como o Cruzeiro foi na MLS. Tem que ir no mercado lá do México, não, do Cifuentes, foi no mercado da Escócia. Você tem que ir, você tem que se mexer, você tem que ser criativo nas suas contratações. Então, se nós elogiamos a parte do Atlético, em que disse que era 40 milhões e gastaram 42, elogiar também a do Cruzeiro, que vê essa criatividade com engenharia mais... E que também não prometeu nada diferente disso. O Cruzeiro não prometeu que sairia contratando Pelé, Maradona e Neymar e Messi. Então tá dentro, pelo menos não tem ninguém, mesmo que o torcedor discorde, não tem ninguém enganando o torcedor. Tá sendo feito aquilo que foi previsto. Perfeito. Então é um bom indício. Não quer dizer que é o ideal, mas é um bom indício. Mas usa-se a criatividade e tenta sanar os problemas com essa criatividade, com esse quebra-cabeça, falando, ó, nós temos que pegar um empréstimo ali, o outro livre no mercado, o outro a gente gasta um pouquinho, e é assim que vai fazendo esse tabuleiro, né? Montando esse tabuleiro. E eu acho que hoje o Cruzeiro tem um time, a princípio, na teoria, mais competitivo que o time do ano passado. Com esses nomes que chegaram. Só 2 detalhes a respeito aí dos, talvez, principais times, né, atualmente do futebol brasileiro. Primeiro ponto do Flamengo, como tem contratado menos, gastando mais ultimamente. O Flamengo continua sendo o clube que mais gasta, mas tem comprado cada vez menos jogadores. Por quê? Porque está investindo no que eles querem mesmo. Eles olham para o jogador e falam, eu quero esse cara. E eles gastam o que for preciso para contratar aquele cara. Fizeram isso com o De La Cruz, né? Muito tempo de negociação. Agora fizeram com o Léo Ortiz. O Flamengo está negociando com o Léo Ortiz tem 2 meses. O Bragantino não é um clube fácil, porque é um clube que tem dinheiro, não precisa se desfazer de seus jogadores. Então foi uma negociação dura e o Flamengo insistiu. E se não contratasse o Léo Ortiz, provavelmente não ia contratar outro. O Flamengo aleatório, sabe, né? O Flamengo sabe os caras que eles querem. E ao que tudo indica, deve contratar o Maicon também, né? Ou está tentando, nesse restinho de janela aí, contratar o Maicon, que está no Corinthians emprestado pelo Shakhtar Donetsk. E o que mais me chama a atenção, de novo, o Palmeiras nem aparece, né? Impressionante como consegue se manter competitivo, gastando muito pouco dinheiro em contratação. Impressionante.